Se você já trabalhou um dia inteiro arduamente e no final do dia ficou com aquela sensação de não estar dando conta, de que não era aquilo que você esperava para si mesmo naquele dia, você pode estar tendo uma crise aí com relação à sua capacidade de avaliar e de mensurar o seu nível de produtividade, e talvez você esteja precisando aí de um indicador de produtividade para que você possa saber se você está sendo de fato produtivo ou não. Nesse canal nós falamos sobre desenvolvimento pessoal e profissional à luz da neurociência, com ferramentas da neurociência. E hoje esse tema é muito importante, ele está muito em alta porque nós somos uma geração que busca cada vez mais produtividade, né, de formas equivocadas, na grande maioria das vezes, mas que busca muito produtividade. Quando a gente fala sobre produtividade, a primeira coisa que você precisa considerar é que estar ocupado não é ser produtivo. Ser produtivo está mais associado às coisas que você deixa de fazer do que com as coisas que você faz. Porque se você comparar, imagina dois conjuntos. Conjuntos mesmo lá da teoria dos conjuntos. Imagina dois conjuntos. Um conjunto que tem as coisas que você deixa de fazer e um conjunto que tem as coisas que você faz. As coisas que você deixa de fazer, elas têm relação com o universo de possibilidades quase que tende a infinito, que é viver no mundo. Vou deixar você parar um pouquinho para imaginar isso. Imagina um conjunto aqui que tem tudo o que você não faz. Por exemplo, imagina que você quer ser gerente na empresa que você trabalha. Então, o que você não faz é estudar música, você não joga futebol, você não treina karatê, você não joga golfe, você não aprende sobre mecânica de automóvel, mecânica de avião, você não aprende sobre história, sobre catalografia, sobre geotecnia, sobre epilepsia, sobre um monte de coisa que está aqui, ó, nesse conjunto de coisas que você não faz, porque tem outras coisas que você precisa fazer. E quando a gente fala sobre indicadores de produtividade, você precisa pensar que tanto produtividade no trabalho quanto na vida sempre tem essa premissa básica, que é: eu estou deixando as coisas que eu tenho que deixar e eu estou focando e pegando para fazer com diligência, com dedicação, com estratégia. Diligência tem a ver com a forma como você faz. Estratégia tem a ver com o porquê que você está fazendo. A diligência é sobre o compromisso, sobre a dedicação, sobre a entrega. A estratégia é como se você tivesse um tabuleiro de xadrez em que você olha para as peças e você diz: eu faço isso, eu faço X para chegar no lugar Y. E tem gente que tá pecando no básico. Tem gente que tá pecando no básico, que é uma galera que eu costumo dizer que tá no mundo a passeio. Tá no mundo a passeio, meu irmão. É gente que não sabe para onde tá indo, gente que tá perdida. Gente que tá perdida. E aí fica nesse looping de querer ser produtivo, mas está sendo ocupado, porque produtividade tem relação com o trabalho que você faz e que te leva para o lugar que você quer ir. Ser ocupado tem relação com o trabalho que você faz e que te distancia do lugar para onde você quer ir. E tem gente que está chamando esse acúmulo de tarefas e de atividades de produtividade. A gente não usa esse termo para crianças, mas se você imaginar, por exemplo, uma criança que faz diversas atividades extra-classe, ela tem ali o colégio e ela faz balé, capoeira e inglês, e o pai e a mãe vão sobrecarregando ali aquela criança. Ela não está sendo produtiva. Ela está sendo sobrecarregada. Por quê? Qual seria o sentido? Entender quais são as aptidões naturais, as habilidades, as tendências que essa criança já demonstra e colocá-la em atividades que fortaleçam essas habilidades. E esse é um dos maiores problemas que eu vejo enquanto professora. Eu sou professora há 18 anos. Nós fomos ensinados na escola, e isso é brutal, isso dói pra caramba na alma, sabe? Nós fomos ensinados que existe um conjunto de coisas que são úteis para o mundo, que você precisa ser bom em matemática e português. E todo o resto não presta. Não existem outras formas de manifestação de inteligência, de demonstração de inteligência. Nós fomos ensinados que a gente precisa melhorar aquilo que a gente é ruim. A gente é ruim em uma coisa e a escola fica fortalecendo subjetivamente essa crença de que a gente precisa melhorar em coisas que a gente é ruim, enquanto tem coisas que a gente já é bom e que a gente deveria investir nessas coisas para que a gente ficasse imbatível nessas coisas.
Se você, nesse exemplo da criança que eu dei, e talvez você já tenha se identificado, porque quando criança teus pais podem ter te colocado para fazer uma cacetada de coisa, e coisa que tinha a ver com o que eles gostavam, ou com as habilidades que eles gostariam de ter desenvolvido, e não com as suas aptidões e inclinações naturais que deveriam ter sido fomentadas, fortalecidas e estimuladas para que você virasse imbatível naquilo que você já é bom. E já fica aqui a minha primeira provocação para você. Para você ter como indicador de desempenho, o desempenho tem a ver com a boa performance. Qual é a melhor maneira de performar bem? Fazendo o que você tem facilidade para fazer. Ah, Camila, a gente só faz o que tem facilidade. Aí, pelo amor de Deus, né? Tu tá querendo me irritar aí nesse vídeo. Claro que não, a gente é adulto, pô. A gente faz o que tem que ser feito, em muitos momentos. Mas a vida não é composta só de coisas que a gente faz porque precisa fazer. O que nos tira da manada, o que tira a gente do bolo, o que faz a gente se distinguir e ser visto diferente, um diferencial competitivo, vamos trazer essa palavra aqui, de percepção de valor, é quando você faz uma coisa, a gente chama de nadar de braçada. Onde é que você nada de braçada? Você nada de braçada quando você está fazendo o que é a sua zona de competência, pô. Todo mundo tem uma zona de competência. A minha zona de competência é dar aula. Se você quiser me chamar para dar aula, para explicar uma coisa para alguém, esse é o meu círculo de competência. Qualquer coisa que tenha a ver com isso, pulsa o meu coração, me dá energia e me faz, caramba, ficar vibrante assim. Sempre foi assim, Camila? Não, eu era uma criança tímida que ficava pelos cantos. Até os 15 anos eu tinha só uma amiga, eu não falava com ninguém. Eu baixava o olhar para quando minha mãe me apresentava para as pessoas, eu era chamada de bicho do mato, mas em algum momento Deus fez uma reviravolta na minha vida, e eu digo Deus, não porque Deus tenha feito milagrosamente, estalado os dedos, mas porque a partir de um chamado que eu senti de Deus, eu assumi isso como compromisso e me desenvolvi, e daí para frente comecei a pegar todas as oportunidades que eu tinha de falar e de me comunicar. Se você tem questões com a timidez, você pode deixar aqui um comentário abaixo e pedindo o vídeo, que depois eu gravo um vídeo sobre como foi o meu processo e o que eu fiz para vencer, mas basicamente foi um processo de condicionamento desse comportamento, um processo de enfrentamento desses medos e um processo de construção dessa habilidade via repetição. Mas aí, coloca aqui embaixo que eu falo. Então a produtividade, você vai nadar de braçada quando você estiver fazendo uma coisa que no contexto religioso a gente usa muito, que você foi chamado para fazer. E esse chamado não entenda como um chamado somente transcendental, espiritual e místico, mas você pode se chamar para fazer algumas coisas. No meu caso, eu tinha problemas de comunicação. E eu me chamei para fazer aquilo. Eu falei, pô, se eu não me comunicar, se eu não aprender a me comunicar, eu não vou chegar nos lugares que eu espero chegar. E cair para dentro para trabalhar isso. Então, um erro, né? E aqui eu vou falar um erro comum da produtividade é, primeiro, achar que trabalhar muito é produzir muito. Camila, quais são os indicadores práticos que eu posso ter para medir a minha produtividade? Primeiro indicador, clareza da prioridade. Se você não tem clareza das prioridades do dia, você não pode avaliar a sua produtividade. Não tem como. Não tem como avaliar porque você não tem a variável correta. E vou te fazer aqui um adendo, que nós usamos muito, e eu inclusive uso também, vou chamar a atenção para isso, que nós usamos prioridades no plural, mas não existe prioridades no plural. Porque prioridade é aquilo que vem primeiro. Então você vai precisar sempre eleger uma coisa para vir em primeiro e fazer essa coisa que foi eleita para estar em primeiro. E depois você vai para a sua próxima prioridade. Então, se você puder, elimina. Às vezes eu uso até em termos de comunicação, mas na prática eu sempre tenho uma prioridade. Depois que eu concluo essa prioridade, eu vou para a próxima prioridade. Hoje, por exemplo, a prioridade é gravar para o YouTube. E eu tô aqui gravando. Eu vou fazer isso. Depois que eu concluir essa prioridade, eu elejo a segunda coisa que está abaixo dela, em grau de prioridade, em grau de impacto, e elejo essa segunda coisa a prioridade. Segunda coisa que você precisa é tarefas concluídas versus tempo investido. Você precisa avaliar se as tarefas concluídas e o tempo investido para saber se você está levando mais tempo nas tarefas do que deveria levar. Né? Porque aí, se você está levando mais tempo do que deveria levar, você não está sendo produtivo. E aí você pode estar levando mais tempo porque está procrastinando e está se perdendo em outras demandas, ou porque você está assumindo demandas de outras pessoas. Aí você vai fazer essa avaliação. Uma outra coisa é com relação à qualidade do seu tempo. Né? O tempo, já falei para você em outro vídeo, que você pode inclusive ver o vídeo anterior, você pode ver que gestão do tempo não existe. O tempo vai acontecer, ele vai rolar e vai correr independente de você. Você pode ficar que nem uma planta parada, que o tempo vai continuar rolando.
mais você pode fazer a gestão dos seus comportamentos, das escolhas que você faz. Então, é exatamente isso. E a sua capacidade de delegar e de automatizar. Tem coisas que você não deveria estar fazendo. Vou falar para as mulheres agora, acredito que devem ter mulheres aí ouvindo. Mulher, querida, olha aqui nos meus olhos, você precisa aprender a delegar, tá? Você não está tendo bons indicadores de desempenho, você não avalia o seu próprio desempenho como dentro do que você esperava, como está dando conta da vida porque você não sabe delegar. Você tem que aprender a delegar para o seu marido, delegar para os seus filhos, delegar para as pessoas do seu time, delegar para os seus funcionários, você precisa delegar. Você precisa aprender a fazer essa triagem do que você delega e do que você não delega. E delegar também é um processo que demanda autodesenvolvimento, tá? Eu costumo dizer que tem gente que faz o delargar. Não é delegar, não, porque para delegar você tem que apoiar a pessoa no desenvolvimento dela para executar aquela tarefa. Delargar é você entrega isso para a pessoa e deixa ela se virar. E depois isso, obviamente, vai virar um problema para você. Pelo menos na minha experiência enquanto gestor, enquanto líder, é o que acontece. Então, essas são as coisas que você precisa considerar. Nunca esqueça que o conhecimento muda você e você muda tudo. Se você tiver alguma dúvida, você pode colocar aqui embaixo algum tema que você queira sugerir. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!